Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e nós estamos falando a respeito da Nova Jerusalém, a cidade projetada e concluída por Deus com o propósito de implantar o reino eterno. Esta cidade descrita na Bíblia, que ela descerá do céu e tudo se fará novo, um novo céu e uma nova terra. Essa cidade projetada pelo próprio Deus para, através dela, o Senhor Deus, a partir através do Senhor Jesus e os seus santos, governarem o mundo inteiro, descrito na Bíblia como o Santo Monte do Senhor. Porque o Senhor Jesus será rei de toda a terra. Muito bem, ontem nós lemos em Apocalipse a descrição da cidade santa. Porém, essa descrição existe nos profetas também, como por exemplo, Isaías 54 fala também a respeito da cidade santa, é aquela mesma descrição que nós encontramos em Apocalipse. Então, bem diferente do pensamento de muitos cristãos, que uma vez em que a igreja se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, de lá muitos acreditam que iria para o espaço e ficaria ali para sempre, voando como anjinho. E essa descrição, ela não tem apoio na palavra de Deus, ela não tem apoio na Bíblia. Pelo contrário, se vê claramente em toda a Bíblia que descerá do céu a cidade santa, ataviada como uma noiva, aonde o Senhor Deus mesmo, a partir através do Senhor Jesus, governará o universo inteiro, como também será o nosso pastor, e nós seremos os seus filhos. E neste vídeo nós vamos estar complementando o vídeo anterior, distinguindo pelo menos três grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo que irá morar dentro da cidade santa que as suas ruas são de ouro. A cidade, ela é toda quadrada, aonde não haverá dores, sofrimento, porque os seus moradores ali, eles não têm fraquezas. Os moradores, além do Senhor Jesus, aqueles que já tinham passado para o Senhor antes, terão seus corpos glorificados, e aqueles que estiverem vivos na vida do Senhor Jesus, terão seus corpos transformados. Estes são os que colocarão seus pés no Monte das Oliveiras, juntamente com o Senhor Jesus, e o Monte das Oliveiras irá se rachar de um lado para outro, e ali começar-se-á a maior guerra que o universo já viu, que o mundo já viu, a conhecida Guerra do Armagedon, e ali se dá início à tomada do universo, mas a princípio a tomada de Jerusalém, porque Jerusalém é aonde vai ser implantada o governo, aonde o Senhor Jesus irá governar o universo inteiro. Portanto, os moradores de Jerusalém são os que têm os seus corpos glorificados. Lá não tem dores, lá não tem choro, lá não tem fraqueza, porque as fraquezas dos seus corpos foram eliminadas. Então não existe mais fraqueza. E você vê que dentro da cidade tem uma árvore que produz os seus frutos uma vez por mês, e os frutos dessa árvore é para a cura, para a saúde das nações. Que nações? As nações que estarão fora. Então já se vê pelo menos dois grupos. O grupo que estão com os corpos glorificados, que morarão dentro da cidade, cidade que imundo não entrará, cidade que todos os reinos do mundo inteiro irão trazer para ela a sua glória, porque lá está o Messias e os seus santos com os corpos glorificados. Mas fora da cidade existem pessoas com seus corpos normais. São essas pessoas que precisarão do fruto da árvore da vida que está lá na praça, no meio da praça da cidade santa, na beira do rio. E agora vamos ver aqui, a partir da palavra de Deus, a descrição desse povo que ficou de fora. E você vê também a descrição do outro grupo
enquanto que os santos do Senhor, aqueles que foram ressuscitados, os que tiveram seus corpos glorificados, estarão dentro da cidade. Você vê a descrição. E ficará de fora. Aí você vê a descrição dos que ficarão de fora. Esses que ficarão de fora, eles foram reprovados não só para não entrar na cidade, eles foram reprovados para a sua existência ser tirada definitivamente. É necessário que nós entendamos que o mal se expressa a partir e através de nós seres humanos, tanto o mal como o bem. Se aqueles indivíduos rebeldes, desacatadores, conforme a descrição de Apocalipse, que eles ficarão de fora, por quê? Porque tem desvio no seu caráter, porque são rebeldes, porque são assassinos, porque são idólatras. Então, se eles ficassem, eles contaminariam tudo de novo. Por isso, para esse grupo, você vê a descrição que quando o Senhor Jesus veio para prender Satanás, que é o chefe, que foi lançado num lago de fogo, junto com Satanás foram os seus anjos, que são seres humanos, que são exatamente esses seres humanos que não obedeceram o Senhor Jesus, que não reconheceram o seu governo, que por isso, se eles continuassem, eles contaminavam de novo toda aquela massa. E por último também, vimos também o grupo que ficaram. Esse grupo que ficaram, dá para entender que são aqueles que escaparam da tão grande tribulação, que obviamente se reproduziram. O certo é, novamente se vê uma multidão, pelo fato de Satanás não estar mais solto e o pecado já não existir mais, você vê que, segundo a descrição bíblica, a vida daqueles homens serão longas como as das árvores, não morrerão mais criança, porque lá está escrito, uma pessoa de 100 anos é considerado criança, porém o pecador, imediatamente quando ele pecar, imediatamente ele morrerá. Por quê? Porque esse indivíduo que pecar, sem que o diabo esteja solto, ele pecou unicamente porque ele quis ser rebelde. Então, para eliminar os agentes do pecado, é que esses serão eliminados, porque isso é justo. E você vê essa descrição durante os 1000 anos, e depois dos 1000 anos, Satanás irá novamente a ser solto, e ele novamente assediará ou enganará muitas as nações. Então dá para entender com isso que a necessidade de Satanás ser solto é mais uma vez para testar e para provar até que ponto aqueles que ficaram estavam de fato firmes para resistir, e assim sendo, o reino que viria futuro estaria muito mais seguro, que pelo fato de Satanás vir e provar e assim ser identificado aqueles que não estariam tão firmes, eles ao ser eliminados, obviamente, deu mais segurança para o reino futuro. Então você vê 3 grupos. O grupo dos ressuscitados, que estarão dentro da cidade. O grupo que foi preso, lançado no abismo, no lago de fogo com Satanás, né? Descrito Satanás e seus anjos. E o grupo das nações, que ainda continuarão com seus corpos naturais. Esses terão filhos. A sua vida será prolongada como a das árvores, ao equivalente o que era a vida antes do pecado lá no Jardim do Éden, como as pessoas viviam de 900 anos a 1000 anos ou mais. Então vamos dar uma olhada na Bíblia, a confirmação de tudo isso que eu falei para você. Vamos começar aqui por Apocalipse 20. Apocalipse 20, a partir do verso 1, assim está escrito. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou por 1000 anos. Observe, esses 1000 anos será o primeiro período do reino de Cristo na terra, de 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Verso 4.
E vi tronos assentados sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo deserto, que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa descrição aqui é a descrição após os 1000 anos, que todas aquelas nações que ficaram do lado de fora, elas comparecerão diante do trono do Senhor Jesus, juntamente com aqueles que ele delegou a autoridade para serem julgados. E é importante nós entendermos também essa descrição aqui, ó. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Você vê que esses que estão diante do tribunal após os 1000 anos, e estes não foram ressuscitados na primeira ressurreição, como a Bíblia diz. Bem-aventurado aqueles que faz parte da primeira ressurreição, porque estes, a morte não terão mais poder sobre eles. A igreja estará no deserto. As testemunhas de Jesus ficarão propositalmente no sistema para despertar aqueles que ficaram em meio termo. Lembra da parábola das 10 virgens? Eram 10 virgens. Das 10 virgens, todas as 10 virgens dormiram. E houve ali um despertar descrito na Bíblia, lá na parábola, né, das 10 virgens, como o grito da meia-noite que acordaram as 10 virgens. As 10 virgens que acordaram, dentre elas, 5 tinham azeite o suficiente para ir com o noivo. Estes são aqueles que foram para o deserto juntamente com a igreja. Mas você vê a descrição das outras 5 virgens que eram imprudentes e saíram atrás de comprar o óleo, de comprar o azeite na hora errada. E quando elas voltaram, a porta estava fechada. Então essas 5 virgens correspondem àquela multidão que são temente a Deus, não ficaram totalmente do lado do anticristo, mas elas não ficaram totalmente do lado do Senhor Jesus. Este se enquadra na parábola que o Senhor Jesus também contou, que nós deveríamos ser frio ou quente, porque morno ele vomitaria da sua boca. Então essas 5 virgens, elas ficaram mornas. Elas não ficaram totalmente do lado do anticristo, mas também elas não se aprofundaram, não se encheram da unção, não se encheram do Espírito, não se encheram da fé e do conhecimento suficiente para ir para o deserto. Agora veja só, 12 apóstolos, 12 patriarcas, a cidade tem 12 portas. Esse número simbólico de 12, que representa no tocante ao envio que o Senhor Jesus enviou aos seus santos, sempre você vê 12. Mas veja que no tocante às virgens, só tinham 10. Isso significa dizer que faltaram 2. Ou seja, esses 2 são exatamente os que despertaram as 10 que estavam dormindo, que são exatamente as testemunhas. Aquelas testemunhas descritas em Apocalipse 11. Você vê que as testemunhas de Apocalipse 11, depois que elas morreram, que fizeram festa, elas ressuscitaram. Quando a voz do Senhor Jesus brandou e disse, suba cá, eles subiram vivo. E essa descrição aqui, que diante do tribunal, após os 1000 anos, estava as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho, corresponde a todos aqueles que ficaram no sistema, que foram mortos, mas não negaram o nome do Senhor Jesus. Por que não negaram o nome do Senhor Jesus? Por causa das testemunhas que estavam lá dizendo, pessoal, mesmo vocês não tendo ido para o deserto, mesmo vocês ter ficado agora, não conseguem mais encontrar o caminho, mas é negócio, ainda que vocês morram, mas não neguem o nome do Senhor Jesus, porque vocês ainda terão uma segunda chance. Não aceite a marca da besta. Então são esse grupo que agora estava recebendo a sua recompensa. Verso 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram
Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujos números é como a areia do mar, para ajuntar em batalha e subir sobre a largura da terra e cercar o arraial da cidade santa e subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Pronto, acabou. Verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Agora aqui Isaías 65, a partir do verso 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Essas coisas passadas está relacionada a traumas, medo, tristeza, solidão, dor. Essas coisas já não existem mais para aqueles que farão parte do reino do Senhor Jesus. Alegre-se, porém, regozije-se para sempre no que eu vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, o seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei em meu povo, terei prazer, nunca mais se ouvirão nela voz de pranto, choro ou tristeza. Verso 20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Veja só, nunca mais haverá em Jerusalém idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Quem não chegar aos 100 anos será maldito, ou seja, só morrerá uma pessoa antes de completar 100 anos se essa pessoa deliberadamente errar, porque Satanás não estará solto, ele pecou porque ele quis pecar. Então, neste caso, para ser eliminado o agente do mal, ele será o mal que ele praticou, o correspondente ao mal que ele praticou, imediatamente cairá sobre ele e ele será extinto. E construirão casas, nelas habitarão, plantarão vinha e comerão do seu fruto. Já não construirão casa para outros ocuparem, nem plantarão para outros comeres, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Se você quer saber mais sobre esse assunto, se você quiser saber mais sobre esse assunto, já se inscreve no nosso canal. Deixe seu like, seu comentário, clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos para que todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber, tá ok?